Eu vou falar brevemente sobre a FUNPRESP, vou tentar ser breve mesmo, para não ocupar muito tempo, e acho que é muito importante passar esse assunto a todos os docentes, porque a FUNPRESP precisa ser uma escolha muito consciente do docente, e muitas vezes ele fica sem informação, e aí ele está afadado a um contrato, porque a FUNPRESP, no fim das contas, é um contrato, e do qual ele nem tem muito conhecimento do que é. Então, eu vou tentar ser rápida. Então, a possibilidade de instituição da Previdência Complementar, ela foi prevista na legislação em 98, mas ela só passou a existir de fato em 2012. Esse período todo havia previsão da existência da Previdência Complementar, mas não havia norma que regulasse a existência. Então, a gente não tinha a Previdência Complementar. Como a gente sabe aqui no Brasil, a gente passa de tempos em tempos por uma reforma da Previdência, as coisas são tendentes a piorar cada vez mais, e o caso da FUNPRESP, da Previdência, sofreu algumas alterações significativas em 2015, em 2016, isso já afetou aos professores ingressantes na Universidade Federal, e depois, de novo, em 2019, com um impacto muito grande para todas as pessoas. Então, eu vou falar essencialmente disso, da Previdência Complementar e da existência do FUNPRESP. Então, ela está prevista na Lei Federal 12.618 de 2012, e para todos os servidores públicos federais titulares de cargos efetivos. A lei previu a criação do Fundo de Previdência Complementar, que é a FUNPRESP, e essa criação se deu por meio do decreto número 7.808 de 2012. A partir de 4 de fevereiro de 2013, a FUNPRESP passou a operar, e aí todos os docentes que passaram a integrar o Serviço Público Federal passaram a regime de Previdência Complementar. Todo servidor, então, como eu falei, a partir de 4 de fevereiro de 2013, está vinculado ao regime de Previdência Complementar, mas não tem obrigatoriedade de permanecer na FUNPRESP. A FUNPRESP é uma empresa que faz esse serviço de Previdência Complementar, mas o servidor não está obrigado a ficar vinculado a ela. Eu coloquei aqui alguns dispositivos de lei, mas a gente vai discutir isso, então eu vou pular para a gente até economizar um pouquinho de tempo. O regime de Previdência Complementar, então, é um sistema de caráter privado, autônomo, facultativo e contratual. É obrigatório para os servidores federais que ingressam no serviço público a partir de 4 de fevereiro de 2013. E agora, com a instituição do regime de previdência complementar, a gente passou a ter um teto para a aposentadoria dos servidores, o teto do INSS, e esse ano o teto do INSS está em R$ 7.507,49. A FUNPRESP, então, é uma entidade fechada de previdência complementar. Ela tem a finalidade de administrar e executar os planos de benefícios de caráter previdenciário dos servidores. A adesão é automática, por força de uma medida provisória que depois passou a ser lei, e a permanência não é obrigatória. A gente vai discutir isso mais para frente, mas já vou dizer que o cancelamento a partir do ingresso, já que a adesão é automática, pode ser requerido em até 90 dias, com a garantia da devolução dos valores que foram descontados. A partir dos 90 dias, esse benefício que vai ficar existindo ali na FUNPRESP ainda para o servidor só vai poder ser acessado com a aposentadoria ou se o servidor deixar de ser servidor da administração pública federal. Então, é muito importante, inicialmente, ficar atento a esse prazo. Uma vez que você ingressa no serviço público, uma vez que você se tornou docente, você está automaticamente vinculado à FUNPRESP. E aí é bom observar, fazer o pedido de saída, caso seja essa a escolha, porque
porque daí vocês vão ter acesso à devolução desses valores, até corrigidos monetariamente, mas dentro desse prazo de 90 dias só. É importante também comunicar isso sempre com os colegas, porque muita gente não fica tão atenta assim à folha de pagamento, aos valores recebidos e aos valores descontados, ou não entende, e aí passa o prazo e a pessoa perde. Então, a FUNPRESP, ela é uma previdência complementar por capitalização, e as contribuições do plano, elas formam um fundo para aquela pessoa, e elas são, além de serem uma reserva individual, elas são capitalizadas. Então, aquele dinheiro não fica ali parado, ele é movimentado para que haja ali, e possivelmente se espera que haja sempre um superávit nos investimentos, para que aquele dinheiro renda e aí isso retorne para o servidor quando ele, na ocasião da aposentadoria. A contribuição do FUNPRESP é definida, você sabe sempre quanto vai pagar, você define, escolhe a sua alíquota, a gente vai falar disso também, mas os proventos do final, não existe previsibilidade, inclusive é bastante imprevisível a FUNPRESP por causa da situação contratual, de qual contrato será aplicado, então depende do investimento total final. Todos os participantes ingressantes a partir de 4 de 2 de 2013, então, estão vinculados ao regime de previdência complementar, e existem dois tipos de ativos. O ativo é o contribuinte. O ativo normal, que possui remuneração acima do teto do INSS, e o ativo alternativo é aquele que possui a remuneração abaixo do INSS, mas que deseja contribuir para a FUNPRESP. A aposentadoria até o teto do INSS, então, é garantida pela União, paga pela União, independente da FUNPRESP, mas o valor complementar do benefício de aposentadoria vai ficar a depender do sucesso da FUNPRESP. O salário de participação é calculado sobre a diferença entre a remuneração e o teto do regime geral de previdência, e sobre a diferença aplica-se a alíquota, e a partir de então a gente tem um valor ali que vai ser de contribuição. Eu fiz aqui uma simulação, então, com base de cálculo de R$10.000, o teto está em 7.500 mais ou menos, isso dá por volta de 2.490. Em cima desse valor, a gente aplica a alíquota que o servidor escolhe para contribuir, e aí a gente chega no valor de contribuição mensal. Para o participante ativo, a cada R$1 contribuído, investido, porque na verdade a gente está falando de investimento, a União investe também R$1. E aí você tem a sua contribuição mensal. Nesse exemplo que eu fiz, o valor mensal de contribuição seria de R$ 211,86. A União faz também esse aporte em benefício daquele servidor, só que limitado a 8,5%. Por quê? Porque você pode escolher na FUNPRESP fazer uma contribuição sob uma alíquota maior, só que a União, e aí, portanto, o FMG, enfim, não vai contribuir de acordo com a sua escolha. O teto máximo da contribuição dela é de 8,5%, então passando disso você contribui sozinho. O benefício, além para o participante ativo normal, o benefício ele inclui a pensão por morte e a aposentadoria por invalidez. E aí, para o ativo alternativo, que é aquele que escolhe aderir à FUNPRESP e não tem a obrigatoriedade, ele funciona basicamente como um programa de previdência privada. Então, como vários outros existem aí no mercado, ele é aplicável ao participante que possui remuneração menor que o teto do regime geral de previdência, e esse participante desse modelo, o participante ativo alternativo, não recebe a contribuição da União. Então, para o ativo obrigatório, ele
investe R$1, a União investe R$1 também. No caso do alternativo, não há isso. E no caso do ativo alternativo, ele escolhe qual vai ser a base de cálculo dele. Então, pode ser que ele ganhe R$5.000, mas ele não queira contribuir em cima de R$5.000. Então, ele pode fazer a escolha de qual vai ser o salário ali de base de contribuição. Aí eu trouxe uns esclarecimentos que eu acho que são relevantes. A FUNPRESP, ela investe o dinheiro resultante das contribuições no mercado de capitais, e aí o benefício fica sempre atrelado ao sucesso do investimento. Pode ser que o investimento seja ruim, e aí o servidor vai perder desse dinheiro. A parcela da gestão dos investimentos é feita pela FUNPRESP, e uma outra parcela é feita por terceiros, e aí tem um processo licitatório, aqueles que avançam no processo licitatório e ganham a licitação também tem uma parcela desse dinheiro para poder investir. E aí uma curiosidade é que cerca de 85% dos ativos estão investidos em títulos públicos da União. Então a União vem, recolhe e contribui também e depois investe em si mesma esse dinheiro. E aí é bastante interessante, parece um esquema de pirâmide quase, porque ela contribui, ela recolhe e ela investe em si mesma. E aí, por meio, como eu falei, da medida provisória 676 de 2015, que foi convertida em lei, houve a determinação de que os servidores ingressantes a partir de 2016 teriam que aderir ao FUNPRESP de maneira automática, o que é bastante curioso porque a FUNPRESP, na verdade, a relação com a FUNPRESP depende de um contrato, né? E essa adesão automática, até numa análise jurídica, eu acho estranha de fazer. Então, e isso aconteceu porque houve um movimento muito forte de não adesão ao FUNPRESP. Então, tornar ele automático fez com que as pessoas, por desatenção ou, enfim, ficassem ali dentro do FUNPRESP, que é o que ele precisa. Ele precisa de um número de contribuições grande e de ativos grande. Aí a gente tem umas curiosidades também já mais voltadas para a lei. A jurisprudência ela não aplica o Código de Defesa do Consumidor aos casos referentes à previdência complementar, porque entende-se que não é uma relação consumerista, ainda que seja uma relação contratual e de prestação de serviços. E o STJ definiu que o contrato aplicado ao participante do FUNPRESP não é aquele do momento da adesão, é do momento da aposentadoria, o que torna muito incerta essa relação, porque você não sabe o que vai acontecer em 30 anos, que é quando você vai se aposentar, como estará esse contrato, e quais serão as consequências desse contrato para você. Então, por isso a escolha precisa ser muito consciente, porque é um investimento que você faz num ativo, num programa que é de muito risco, que o contrato pode ser modificado unilateralmente, sem grandes repercussões para a FUNPRESP, e que você não tem nenhuma previsibilidade, seja de norma, de regramento contratual ali ao qual você está se ligando. Então é bastante complicado. A taxa de carregamento é uma taxa destinada ao custeio das despesas administrativas. A FUNPRESP está autorizada a cobrar até 9% de taxa de carregamento e 1% de taxa de administração, mas a taxa de administração não é cobrada. E aí eu trouxe uns dados que a própria FUNPRESP divulga. Esses dados são de outubro de 2023, tem cerca de 106 mil participantes ativos, 197 patrocinadores. Patrocinadores são órgãos da União, e, portanto, o FMG entre elas, 420 aposentados só, o que, nesse momento, é ótimo. Então, pode ser que tenha gente aposentada recebendo benefício da FUNPRESP e achando muito bom, porque o número de pessoas pagando nesse momento, investindo nesse momento, é muito menor do que o número que está recebendo. E eles divulgaram que tem 8%, cerca de 8,8% de rentabilidade nos investimentos, 8,28 bilhões de patrimônio. Eu trouxe aqui também a composição da carteira de investimentos, só a título de curiosidade.
Mas, como eu falei, cerca de 85% dos ativos são investidos em títulos públicos da União. Então, o resto é bem minoria mesmo. Esses dados estão no site da FUNPRESP, vocês conseguem acessar lá. E aí eu trouxe, então, possíveis vantagens. Uma das vantagens é que existe a contrapartida da União, então, até 8,5% de alíquota, a União ela investe junto com você em seu benefício. O saldo da reserva se torna um patrimônio transmissível aos herdeiros, então ali chegou, você acumulou um valor ali, na sua ausência os herdeiros conseguem receber. Você pode deduzir o valor da contribuição do imposto de renda, existe uma regrinha e é para aqueles que contribuem com aportes extras, não precisa ser na FUNPRESP esse aporte extra. Então, se você escolhe 8,5% na FUNPRESP e quiser investir numa outra empresa de previdência, num outro plano de previdência, você pode somar esses valores e deduzir do imposto de renda. Para esses casos de até 12% da renda anual tributável, você consegue reduzir a incidência do imposto de renda em até 20,5%, mas aí é caso a caso. Uma outra vantagem é concessão de empréstimos consignados com taxas inferiores às praticadas no mercado. E para aqueles que não pretendem ficar muito tempo na carreira ou ficar como servidor público por muito tempo, que sejam jovens e pretendam mudar a carreira, enfim, que tenham planos de morar fora, enfim, a FUNPRESP ela oferece uma abertura para a mobilidade previdenciária maior. Então, aqueles que já têm um plano definido, mas não querem ficar a vida inteira ali no serviço público, pode ser uma boa opção, porque depois você pode mover esses investimentos para uma outra previdência que você ache mais vantajosa. E aí eu trouxe as desvantagens, o meu último ponto. A FUNPRESP é um investimento financeiro de risco, como eu falei, em diversas frentes, tanto na contratual quanto sobre os ativos, especialmente sobre isso, porque está sujeito a flutuações de mercado, da política, do cenário socioeconômico. Então, por exemplo, a pandemia foi uma coisa que afetou os ativos financeiros. É a mesma lógica de se pensar em investir no mercado financeiro. Você tem que saber que vai fazer esse investimento com risco e que fatores externos estão tendentes a afetar também a valorização daquilo. A indefinição quanto à forma de concessão, cálculo e pagamento de benefício. Então, você tem definido quanto você tem que pagar, mas você não sabe exatamente quanto você vai receber. Nem o que vai ser o seu valor final ali. É uma previsão que é muito, aliás, é impossível de ter, porque ela depende de vários fatores. A forma de administração dos investimentos é uma desvantagem. Um dos ativos em que a FUNPRESP investia era das Americanas. Eu imagino que todo mundo aqui saiba o que foi o caso que foi das Americanas. Então, você está sob o risco daqueles investimentos que serão feitos com o seu dinheiro. A insegurança quanto aos mecanismos de controle, a ausência de responsabilidade da União. Então, você investe o dinheiro ali, mas não tem garantias de recebimento depois. E a União não garante esse valor. Então, pode ser que você chegue no fim e tenha ali perdido algum dinheiro, perdido alguma coisa que vai servir ali para complementar a aposentadoria, que é um momento de vulnerabilidade, de necessidade muito grande, porque você está deixando ali a sua força de trabalho e precisa sobreviver, então, dessa previdência. Possibilidade de elevação dos custos de forma imprevisível. A legislação ela concede à FUNPRESP o poder de alterar o valor das alíquotas unilateralmente. Então, se ela precisa, por exemplo, tem muitas pessoas recebendo e ela precisa arrecadar mais, ela pode alterar a alíquota e você, estando contratualmente ali naquela relação, precisa seguir essas alíquotas. Então, essa é outra insegurança que existe.
e prazo curto para desvinculação sem prejuízos. Então, isso é sempre muito importante de abordar, embora possa ser um assunto controverso, é muito importante de abordar com os recém-chegados e com os colegas, porque esse prazo de 90 dias é, de fato, o que vale. E aí depois, eles, para ter acesso a um dinheiro que eles acabaram de ganhar e que eles poderiam receber corrigidos monetariamente num período curto, eles vão ter que esperar possivelmente a vida inteira. Era isso, não sei se tem perguntas, mas se tiver eu estou à disposição e eu fico aqui aguardando. O DIS que saiu. Eu fico aqui aguardando se for o caso e respondo no final, tá bom?